Olá, diálogos, qual o caminho seguir? Nós estamos vivendo o tempo da sinodalidade, nós estamos vivendo o caminho sinodal. O Papa Francisco iniciou esse processo e o Papa Leão continua essa caminhada. E nós temos uma convidada muito especial nesta semana, a teóloga Alzirinha, especialista em Comblan. A teóloga Alzirinha, ela é profundamente envolvida nas questões ligadas à sinodalidade. Ela tem falado sobre isso, ela tem estudado, ela tem escrito e ela nos ajuda bastante a entendermos e a compreendermos o caminho da sinodalidade. Por isso, acompanhe Alzirinha. O que é o caminho sinodal? Eu acho que essa é uma questão importante para um começo de conversa, é sempre perguntar as coisas, não é? O que elas são e, sobretudo, para o que elas servem. Então, eu acho que esse é um primeiro momento de reflexão. Então, o caminho sinodal ele nasce nessa expressão sinodós, que dá origem a essa palavra sinodal, e que quer dizer caminhar juntos. Não é? Só que esse caminho sinodal, que é o processo aberto pelo Papa Francisco, que realiza um processo de escuta, de diálogo em toda a igreja e com todos nós, ele é justamente diferente desse simplesmente caminhar juntos. Não é? O que o Papa desejava e o que a igreja deseja e continua desejando, é bom que se diga, caminho sinodal não acabou, não é porque o Papa morreu que agora o processo se encerrou, e nós vamos ver daqui a pouco isso, mas o caminho sinodal é um processo de escuta à luz da dinâmica do Espírito. Então, que gera e que deve gerar vozes na igreja que se escutem entre si e que startem, de alguma maneira, o processo de missão, comunhão e participação. Então, esse é o processo sinodal que foi iniciado em outubro de 2021 pelo Papa Francisco, com uma abertura que foi feita em Roma, e ali ele dizia, com outras palavras, mas a essência era essa, muito claramente que o processo sinodal, como todos os que ele abriu, era um processo, quer dizer, não era um começo e um fim, não é? Era algo que deveria ser aprendido dali para frente, pela igreja, pelos agentes eclesiais, clero, bispos, religiosos, religiosas, leigos e leigos, que trabalhariam em conjunto para descobrir este caminho de sinodalidade. Então, a primeira etapa do processo sinodal, justamente por isso, foi a etapa de escuta. Então, é a primeira vez que a Igreja Universal, ela se dispôs a se escutar a si mesma, por mais redundante que isso possa parecer, porque na igreja nós estamos sempre muito acostumados a alguém falar e um escutar e ninguém discutir, né? A inversão que se faz nesse caminho, né, juntos, é que todos podem falar e todos devem ouvir. Então, todos os agentes eclesiais, eles se tornam protagonistas do processo. O que quer dizer que essa escuta não é simplesmente uma escuta, não é como se a gente ouvisse qualquer coisa, mas é escutar, prestando atenção àquilo que o outro está dizendo, de maneira que eu também possa falar e que o outro preste atenção naquilo que eu estou dizendo. Então, foi feito um primeiro instrumento de trabalho orientativo para essa etapa de escuta nas dioceses. Então, a priori, cada diocese deveria escutar os seus membros, os conselhos de pastorais, leigos e leigos, religiosos e religiosas, clero, bispo, enfim, todos que compõem aquela diocese, as comunidades, os movimentos, os conselhos das comunidades, as congregações religiosas, e esse processo depois se desdobrou. Na primeira aula sinodal, recolhemos todas as vozes de escuta, levamos para a Secretaria-Geral do Sínodo. A primeira aula sinodal foi em 2024, então se colocou sobre a mesa tudo que se levantou. E a segunda aula sinodal, então, foi em 2025.
não é? 2025 saiu o instrumento de trabalho final, e agora nós nos encontramos na etapa mais importante do processo sinodal, que é a etapa de implementação e acompanhamento. Então, todo esse processo volta para as igrejas locais, para as dioceses, para que, de fato, até em 2028, quando teremos uma outra assembleia, nós possamos reconhecer e verificar quais foram os avanços de todo esse processo. Muito obrigado, Alzirinha, por nos mostrar essa importante etapa que nós estamos vivendo, que é a etapa da implementação e do acompanhamento do caminho sinodal. A igreja que se dá as mãos, a igreja que conversa, a igreja que escuta, a igreja de Jesus que acompanha o povo de Deus. Tchau.